Abra sua Bíblia, Salmo de número 48. Salmo de número 48. Diz a palavra do Senhor: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do seu tempo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos seus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam cantar as gerações vindouras, que esse é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. O salmista, esse Salmo 48, ele faz uma referência à grandeza da cidade de Jerusalém. Ele faz uma referência a essa Jerusalém terrena, uma Jerusalém onde eles acreditavam que era a habitação de Deus. Jerusalém que tinha o templo, que era, segundo eles, a habitação de Deus. Para eles, estar em Jerusalém significava segurança. Mas quando nós observamos o lado espiritual, quando nós vemos o que realmente importa, o que realmente Deus ele nos comunica, a nossa segurança não está numa geografia privilegiada de Jerusalém. A nossa segurança não está num templo que foi feito por mãos humanas. A nossa segurança não está em pedras, não está no poderoso exército. A nossa segurança está no Senhor. Amém. E a cidade do nosso Deus não é uma cidade terrena. A cidade do nosso Deus é a nossa morada celestial, a nova Jerusalém. Por isso nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de ser louvado. Muitas das vezes nós cantamos essa canção até assim de uma maneira que, de novo essa música, parece ser aquela canção assim, não tem nada para cantar, qual vai ser? Grande é o Senhor. E nós não observamos a grandeza, a dimensão desse louvor, a profundidade desse louvor, exaltando a grandeza, o poder do nosso Deus, aquele que é o único digno de se louvar, aquele que é a nossa única segurança, aquele onde os inimigos olham, temem e fogem, porque não há Deus como o nosso Deus, não há ninguém que possa vencer o nosso Deus. E é por conta disso, quando nós estamos nele, nós estamos seguros, porque não há ninguém que possa ser maior, mais forte, ninguém que possa vencer o nosso Deus.
Deus. Amém. Esse Deus é grandioso. Esse Deus que é digno de ser louvado. Na cidade dele, na Nova Jerusalém, que é o lugar para onde nós vamos, que é o lugar que as moradas já foram preparadas, que é o local onde nos aguarda, o local onde tudo vai passar. Nós viveremos a eternidade juntamente com Ele. Mas enquanto esse momento não chega, meu irmão, minha irmã, Ele nos chama a estarmos reunidos no nome dEle. Ele nos chama a esse ensaio solene para a eternidade. Todas as vezes que nós nos reunimos em culto, nós estamos no ensaio solene para a eternidade. O ensaio é onde nós estamos ensaiando os louvores. Nós estamos ensaiando a adoração. Nós estamos ensaiando a comunhão. Nós estamos ensaiando o relacionamento. Nós estamos ensaiando a presença 24 horas daquele que é eterno. Ser chamado mais uma vez para esse ensaio. E o ensaio, e aquele que não ensaia, melhor dizendo, na hora que chega o jogo, não sabe o que faz. Aquele que negligencia o ensaio, no momento do jogo de verdade, no momento da missão de verdade, ele não vai para a missão, ele não cumpre a missão. Ele é derrotado. Você é chamado hoje para esse ensaio, para você se entregar de fato. Amém, Jesus. Para você se doar de fato. Para quando chegar o momento do jogo de verdade, para chegar o momento do cumprimento da missão, você está apto a participar desse jogo, a participar desse culto eterno, a participar dessa presença eterna. Feche seus olhos nessa hora, meu querido. Feche seus olhos, minha querida. Fala com o Senhor. Se apresente ao Senhor nessa hora. Fale com o seu Deus. Hoje o Senhor lhe marcou encontro com você. Hoje o Senhor tem uma palavra para ser ministrada no seu coração. Hoje o Senhor tem algo para abrir os seus olhos, despertar. O Senhor tem algo para te trazer significado nessa noite. Nós estamos aqui, o Deus Santo, bendizendo aquele que vive, exaltando aquele que é eterno, exaltando aquele que tem todo o poder, exaltando aquele que não usurpou de ser igual a Deus, se despiu de sua glória e habitou entre nós como homem, para que nós pudéssemos voltar à comunhão, para que nós pudéssemos voltar à eternidade, para que nós pudéssemos mais uma vez ter a esperança, para que nós não fôssemos condenados, para que se restabelecesse a comunhão eterna, juntamente contigo. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus Santo, para ouvirmos a sua voz e sermos guiados, dirigidos e instruídos pelo Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus Santo, para apresentarmos ao Senhor, entregarmos ao Senhor a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta, a nossa melhor oração. Assim como diz o salmista no Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estamos aqui respirando por conta do fôlego de vida que o Senhor deu para cada um de nós. E nessa noite nós queremos que cada célula do nosso corpo se movimente nessa noite em louvor e adoração ao teu nome. Que nenhuma parte do nosso corpo fique inerte,
fique insensível, que cada parte do nosso corpo responda nessa noite ao seu agir, ao seu manifestar. E que no nome de Jesus, Senhor, somente o Senhor apareça aqui nessa noite. Somente o Senhor seja desejado nessa noite. Que o Senhor seja o centro de tudo, para o máximo louvor da tua glória que nós oramos, entregando esse momento nas suas mãos. E certo que o Senhor é aquele capaz de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Senhor é aquele capaz de fazer andar em lugares altos. Lugares altos de maneira que nossa mente é incapaz de alcançar e sondar-se. Mas nessa noite, Deus, nós clamamos para que mais uma vez o Senhor faça o seu querer e que seja feita a sua vontade, Senhor, neste lugar, sobre as nossas vidas, ó Deus Santo. Essa é a nossa oração nesse momento, Pai, apresentando tudo em suas mãos, entregando tudo em suas mãos. Receba, ó Deus, o louvor da sua igreja, receba a adoração da sua igreja, receba, ó Deus, o louvor, o culto, a oferta que nós oferecemos ao Senhor nessa noite. É no teu nome que nós oramos, ó Deus Santo, em nome de Jesus, o sempre poderoso, sempre vitorioso. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Agora, Senhor, nessa noite, agradecer, conhecer a grandeza do Senhor, a soberania e a majestade do Senhor nessa noite, né? Glória a Jesus.
obrigado por cada vida que tem. Em nome de Deus, Filho amado Jesus, abençoa poderosamente cada um da cidade, Pai. Em nome de Deus, Filho amado, sempre passado dos filhos da fé. Que eu possa poderosamente abençoar essa reunião de Deus. Eu só quero mais exaltar, Pai, nada, a tua palavra de ensinação que é um pouco muito no seu próximo. Reconhecemos, Senhor, que o teu pouco muito tem dado. Abençoa, Pai, para que o teu reino venha. Fala, Senhor, pelo cada um nesta noite, como o Senhor já está falando. Continua falando e ministrando cada vez, cada oração. Pai, que nós venhamos verdadeiramente crer nesta noite que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira tudo isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala com nós através da tua palavra que santo e verdadeiro. Abre nosso entendimento, abre, Senhor Deus, verdadeiramente, para receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa nossos irmãos que nós estamos aqui, Senhor. Vai de encontro com cada um deles, Senhor. Mostra para o Senhor, Deus da salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mostra para eles que aqui é o lugar deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um deles, conforme o seu direito, Pai. Pai, continua falando cada um nesta noite, como você está falando. Abençoa cada um, Senhor, que se encontra fraco. Vai abençoando aqueles que se encontram firmes, Pai amado. Vai restaurando a saúde deles, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que já estiverem aqui, se encontram afastados, Pai amado. Em nome de Jesus, vai restaurando a saúde deles, Pai. Vai restaurando a força, Pai, para que eles possam estar voltando para a tua casa. Em nome de Jesus, seja com cada um dos seus. Abençoa cada morador deste lugar. Abençoa, Pai, poderosamente, Deus, em nome de Jesus. Que eles venham entender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eu venha falar com cada um nesta noite, conforme bem querido. Já que suas mãos nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar. Em nome de Jesus, assim que te oro, obrigado. Amém. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome. Pra te adorar, foi que eu nasci, com quem o meu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus poderoso. Bendita a tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, louvado A seja teu nome. ele a glória. Deus, aleluia. A ele a glória. Toda adoração a ti. A ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profunda se
Tu és adorado aqui neste lugar, Pai. Tu és santo, santo, santo. Nós adoramos ao Teu nome, louvamos a Ti, Pai. E reconhecemos que Tu és o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Só dica fácil. Vou ver aqui. Nunca Jonas. Depois do Badiz. Antes de Miqueias. Só. Vai no índice. O índice nunca é. O índice está aí para auxiliar. Aleluia, glória a Deus. Subiram para o Jonas das Bíblias. Jonas capítulo 1, verso 1. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, eficaz, palavra verdadeira, palavra da salvação. Que nessa noite, Deus Santo, Senhor, ministre os nossos corações. Que saímos daqui, ó Deus, satisfeitos somente no Senhor. Que saímos aqui dessa noite, ó Deus, com nosso coração desejoso de te obedecer e cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Teu nome, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. Ontem nós comemoramos uma data que é muito importante para nós metodistas. Ontem, 24 de maio, foi comemorado o Dia do Coração Aquecido. Uma data importante para nós metodistas porque foi essa experiência que John Wesley teve lá no século XVIII, que proporcionou uma mudança não somente na vida pessoal e espiritual de John Wesley, mas proporcionou uma mudança em uma geração, uma mudança em um país. E mudança essa que chegou até mim, chegou até você. Nós estamos hoje em uma igreja metodista. Foi por conta dessa mudança de chave que aconteceu lá no século XVIII, através da vida de John Wesley. E aí, quando a gente pega a vida de John Wesley, a partir do momento apenas da sua experiência com o coração aquecido, parece que John Wesley sempre esteve no lugar certo, no momento certo. Parece que tudo que John Wesley fazia dava certo, tudo que John Wesley fazia prosperava. Só parece. John Wesley
Ele não começou sua vida ministerial no dia 24 de maio, lá, que eu esqueci o ano, do século XVIII. John Wesley já era um ministro do Senhor. Antes de tudo, John Wesley já era um servo do Senhor, antes de ele ser um ministro. E John Wesley ele sempre teve um desejo no seu coração de pregar o Evangelho de Cristo. John Wesley sempre teve um desejo missionário dentro do seu coração. John Wesley sempre teve a vontade de anunciar Jesus Cristo às nações. E John Wesley, quando ele teve essa oportunidade de viajar em missões, John Wesley o fez. John Wesley largou sua vida na Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Ali ainda as colônias, nem era o país formado nos Estados Unidos, colônias. E John Wesley estava lá, pregando o Evangelho aos colonos, pregando o Evangelho aos índios. Está certo ou está errado? Está certo. Estava lá, pregando o Evangelho, abriu mão de tudo para ser um missionário. Mas a experiência missionária de John Wesley foi frustrante. A experiência missionária de John Wesley não foi frutífera. Aí você pode me perguntar, mas por que não? Ele não estava fazendo a obra de Deus? Ele não estava pregando o Evangelho? Ele não estava obedecendo ao chamado de Jesus Cristo? A ordem de Jesus Cristo de ir aos confins da terra? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Muitas das vezes nós parecemos estar no local de obediência a Deus, mas na verdade nós não estamos. Temos a aparência de estarmos obedecendo a Deus, mas nós não estamos. A fachada de John Wesley era qual? Ele era pastor. Estava indo para os Estados Unidos pegar o Evangelho, evangelizando os nativos. Mas ali não era o local de obediência de John Wesley. Apesar ao nosso olhar parecer algo legítimo, apesar de ao nosso olhar parecer algo que estava indo em obediência ao Senhor, mas ali não era o local onde Deus queria que ele estivesse. Ali não era o local de obediência completa ao Senhor. E aqui nós vemos para Jonas. A palavra de Deus a Jonas, ela diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Aqui nós já vemos que Jonas não era qualquer pessoa. Se Deus está chamando Jonas para ir a algum lugar, para pregar, significa que Jonas já era ali um ministro. Jonas era um servo de Deus. Jonas era alguém que tinha comunhão com Deus. E Deus estava dando uma direção: Jonas, vá para Nínive e pregue contra ela. Leve essa mensagem até a cidade de Nínive. Deus dando um direcionamento. Deus dando uma ordem. Mas de novo, a história nos mostra que nós podemos ser servos de Deus. Nós podemos ser ministros do Senhor. Nós podemos parecer que estamos obedecendo ao Senhor, mas na realidade nós estamos fazendo ao contrário do que Deus pede. A gente pode achar: nossa, Deus está se agradando de mim, eu estou indo na igreja todo culto. Olha, Deus está se agradando de mim, porque eu estou aqui, eu sou o ministro de louvor. Deus está se agradando de mim, porque eu venho aqui nas reuniões de oração, porque eu estou dando aula para as crianças. Você está servindo, isso é bom. Mas significa que você está em obediência ao Senhor?
Significa que você está no local que Deus estabeleceu para que você esteja? Muitas das vezes nós fazemos algo que parece ser para Deus, em um lugar, mas na realidade nós estamos nos escondendo daquilo que Deus de fato nos ordenou e quer que nós façamos. Deus me chamou para ser um ministro de louvor, mas eu tenho vergonha, não sei se eu sou capaz de fazê-lo, então eu vou ficar aqui na mesa de som. Estou servindo a Deus, estou inserido no ministério de adoração, estou na mesa de som. Deus me chamou para ser um professor de escola dominical, mas ali tem que estudar, tem negócio, não sei se eu vou fazer o negócio direito. É mais fácil eu ficar aqui nos bastidores, você da mídia. Estou servindo. Não estou servindo no local onde Deus estabeleceu que eu estivesse. Estou perdido dentro da casa do Pai. Estou em desobediência, mesmo diante de uma aparente obediência. Na experiência de John Wesley, missionário de John Wesley, John Wesley foi até os Estados Unidos, deu tudo errado. Lá ele ainda carregou o irmão, Carlos Wesley. Carlos Wesley quase morreu. Pegou uma doença lá que ele não tinha na Europa. Como é que trata? Uma doença que você não conhece, numa terra que você não conhece, sem estrutura nenhuma, aí você tem que voltar para a Inglaterra, de navio, atravessar o Oceano Atlântico, sabe-se lá quanto tempo que durava a viagem naquela época. Quase morreu. Olha a consequência de estar no local onde Deus não estabeleceu. Além de dar tudo errado ministerialmente para ele, o irmão dele quase morreu. Mas foi nesse caminho de volta, de retorno ao local de obediência ao Senhor, que John Wesley teve uma experiência que eu julgo ser tão importante quanto a do coração aquecido. Que ali diante de um grupo de irmãos moráveis, que oravam buscando a presença do Espírito Santo, foi que John Wesley pôde observar e ver algo que faltava para ele. Foi ali que ele pôde observar que, na realidade, ele estava servindo a Deus mecanicamente. Porque, no fundo, ele ainda tinha muitas dúvidas acerca de quem ele era, de quem Deus era, tinha dúvidas acerca da sua salvação. Como que ele poderia estar pregando a salvação de Jesus para alguém, se ele próprio tinha dúvidas da sua própria salvação? Como ele estava pregando o reino de Deus para alguém, se ele não tinha de fato certeza do que significava, do que representava ser o embaixador desse reino que ele pregava? E John Wesley teve uma experiência inicial ali do que seria essa busca, do que faltava para ele. Nós estamos no tempo da graça. Jesus, quando ele voltou ao céu, ele disse que ele deixaria o Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado em Pentecostes, sobre a vida de cada um e cada uma, sobre toda a carne. E hoje nós não somos guiados por profetas, nós somos guiados por esse Espírito que mora dentro de nós. Foi quando John Wesley entendeu esse Espírito que habitava nele. Ele precisava ter uma experiência com esse Espírito que daria a direção, o norte do seu ministério, aquilo que ele deveria fazer. Ele foi numa reunião, lá no século XVIII, e correu 24 de maio. Numa reunião, numa sala, enquanto alguém lia o comentário de Lutero da Carta de Romanos, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E o que é esse coração aquecido? É a chama do Espírito Santo, dando o norte ao ministério. É o fogo do Espírito Santo, colocando nele, olha, a paixão agora está sendo aí recarregada. Agora você está tendo significado para o seu ministério.
Agora você está no lugar onde eu quero que você esteja. E você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. E nós viemos para Jonas. Jonas já era ministro, como eu falei. Já era profeta. Deus lhe dá uma ordem. E Jonas faz o contrário. Deus ele manda para Nínive. E para Nínive significa ir para a direita. Mas ele resolve ir para Tarsis. Tarsis significa ir para a esquerda. Ele pensa, o que eu vou fazer? Ah, não vou para a direita não, vou para a esquerda. Por que você vai para a esquerda? Ah, não, porque eu quero ir para a esquerda. O pessoal da esquerda também precisa ouvir da palavra de Deus. Então eu vou lá para o pessoal da esquerda e falar para o pessoal da esquerda. Mas Deus mandou você falar para o pessoal da direita. Não, eu não gosto do pessoal da direita não. Eu vou falar para o pessoal da esquerda lá, vou falar com eles lá. No fim de tudo, vai dar na mesma. Deus ele manda outro lá, levanta alguém para falar para o pessoal da direita lá. Vou lá para o lado da esquerda. Ele poderia chegar no destino. Ele poderia chegar em Tarsis. Ele poderia chegar lá, pregar o evangelho, as pessoas se converterem. Poderia fazer isso. Deus poderia permitir que Jonas chegasse no destino que ele queria e fizesse o que ele queria. Mas Deus decidiu intervir na história de Jonas, para que ele não fosse enganado, para que ele não achasse que servir a Deus é servir da maneira que ele bem entende, para que ele não achasse que servir a Deus, ser um ministro do Senhor, significa ele fazer o que ele quer, no momento que ele bem quer, da maneira que ele bem entende. Servir a Deus é servi-lo da maneira de Deus. Não é da minha maneira, não é da minha forma. Se Deus falou A, é para fazer A. Ah, Deus, eu tenho plano B, não tenho plano B. O plano B de Deus é sempre voltar para o plano A. Deus interviu na história de Jonas para mostrar para ele que quem é o soberano é o Senhor. Amém, Jesus. Deus interviu na vida de Jonas para nos mostrar um alerta, para nos dar um alerta. Nós podemos estar perdidos na casa do Pai. Nós podemos estar achando que estamos em obediência, mas estarmos em desobediência. Jonas, no curso do seu caminho de desobediência, estava levando uma gente para o buraco. Jonas, no curso da sua desobediência, estava levando uma gente para literalmente afundar. E ali ele diz: ih, ó, o amaldiçoado sou eu. E a galera joga ele no mar. E a palavra diz que o grande peixe engole Jonas. E Jonas ali dentro da barriga do peixe tem uma experiência com o Senhor. Ele vê que desobedecer a Deus é furado. E depois que ele tem esse entendimento, esse arrependimento, Jonas ele é cuspido na praia. Ele é cuspido no seu ponto de partida. Ele é cuspido no local onde ele deveria recomeçar. Deus dando a oportunidade de recomeçar. Amém, Jesus. Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre nos dá vários alertas para que nós recomecemos. Olha, seu lugar não é aí. Você está andando para um caminho que não é esse. Volta. Mas eu já estou aqui, Deus. Não tem como se eu criar um atalhozinho aqui só para eu voltar e... Não. Volta. Volta lá no começo. Caminho direito. Amém, Jesus. Sabe, glória a Deus.
Eu, quando eu era criança, jogava aqueles joguinhos de tabuleiro lá. O que eu mais gostava era o jogo da vida. E que eu ficava louco da vida, quando o jogo da vida ficava louco da vida. Ficava maluco. Quando rodava o dadinho lá, dadinho não era a roleta, tinha uma roletinha lá. A roletinha lá, e lá, volte no início do jogo. Nossa! Ainda mais quando estava quase para acabar. Eu vou ganhar dessa vez. Aí ela volte no início de tudo. Vontade de tirar o tabuleiro lá. Então vamos começar todo mundo, né? Vira o tabuleiro, começa todo mundo. É isso que Deus ele quer de nós. Você está indo para o caminho errado, volta no início. Mas Deus, eu tenho que voltar tudo, começar de novo. Vai começar tudo de novo. Você aprender a caminhar em obediência. Para você aprender a caminhar os caminhos que eu estou orientando. Para você aprender que a desobediência não tem recompensa. Ao desobedecer até aqui, agora vou arrumar um jeitinho de vir para o meio do caminho. Não. Volta lá. Volta lá atrás. Foi assim com o Jonas. Foi assim com o John Wesley. Muitas das vezes nós achamos que voltar ao princípio das coisas é estarmos rebaixando, é estarmos retrocedendo. O que vão pensar de mim de eu estar voltando lá atrás? O que vão pensar de mim de eu estar voltando no local que eu comecei? E isso, aquilo, que não interessa. Você está em obediência. Amém, Jesus. Eu tenho na minha época de adolescente, foi a época que chegou o projeto, a Igreja Projeto Vida. Uma proposta nova, uma roupagem ali mais jovem e tal, aquela coisa toda. Podia andar de skate dentro da igreja. Algumas coisinhas mais. Muito jovem, muito adolescente, saiu de suas igrejas e foram para lá. E eu não me esqueço das palavras do pastor Paulo nessa época. Ele disse: olha, vocês estão indo por causa do novo. Quando o novo deixar de ser novo, vocês não vão ter mais razão nenhuma para estar lá. E aí, eu quero ver qual vai ser a decisão de vocês. E aconteceu exatamente como ele falou. Na hora que o novo deixou de ser novo, os olhos, e agora? O que eu faço? Andar de skate dentro da igreja não me emociona mais. Eu poder ir no culto de bermuda não me emociona mais. Eu poder usar brinco, que pode usar brinco, que legal, posso pintar o cabelo. Mas ficou comum. Percebi que estou vazio aqui. O que eu vou fazer? Alguns voltaram. Alguns voltaram para onde eles saíram. Alguns reconheceram, fui na emoção, estou voltando. Outros tiveram vergonha. Não. Com que cara que eu vou aparecer lá? Eu saí de lá falando um monte de coisa. Com que cara que eu vou chegar lá na igreja? Chegar lá, eles vão cantar para mim a musiquinha do Chaves. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. Isso se repete 39 vezes. Volta. Nem sei se 39, eu não na cabeça. Teve outros que não voltaram por orgulho. Eu saí de lá, para lá eu não volto. E foram buscar outras igrejas. E roda de igreja para lá, roda de igreja para cá, blá blá. Moral da história. Muitos desses hoje são o que nós chamamos do movimento dos desigrejados. Eu acredito em Deus, eu faço minhas orações em casa, mas eu só não estou em uma igreja. Outros foram para o mundão mesmo.
nenhuma igreja se encaixa aqui, já é, vou ficar no mundão. Sendo que o caminho era só voltar para onde tinha saído. Que ali Deus, o caminho da obediência, dizia algo para mim. Existiam pessoas que tinham potencial de ministérios e tal, muito grande, mas por conta de estar perdido, se perdeu o seu ministério, se perderam na vida, por estarem em desobediência, por estarem no local onde Deus não chamou eles para estar. Eu me lembro que na época a galera, Deus, vamos lá, Deus. Eu nunca fui no Projeto Vida, naquele período. Nunca fui. Nunca me chamou atenção. Só fala, nossa, vai ter o congresso do não sei o quê, e vamos ter nós na tenda. Não, é tenda lá. Não tem tempo. Lá é tenda. Como se fosse. E que é tenda? Qual a diferença de tempo assim, para tenda? Só porque tenda é mais espiritual? Hoje você vai lá hoje lá, a tenda é o tempo. E tinha congresso, tinha não sei o quê, vamos, Deus, vou nada. A primeira vez que eu fui entrar na igreja, no Projeto Vida, foi já Macaco Velho. Teve o como chama? Pastor Lucinho. Sei, 2013, eu acho. 12, sei lá. Mas eu não entrei porque eu não gostava da igreja, não, porque não me atraía, não era o local que eu deveria estar. Eu entendi que o local que Deus me plantou para estar era onde eu estava. Se eu fosse para lá, eu poderia ser inserido, estaria inserido, porque eu tinha vários amigos. Por aquilo que eu era, tenho certeza que eu ali conseguiria posições, mas não estaria fazendo a vontade do Senhor, em obediência a Deus. Permanecia onde estava. Em determinado momento, vamos dizer assim, eu era um dos prodígios da igreja. Aquele a quem todo mundo recorria para qualquer coisa, qualquer ministério. BO, alguém vai carregar piano. Chama lá o escravo lá. Eu ia com prazer, gostava, e não, Deus está se agradando de mim, que tudo. Só que eu percebi depois de um tempo que aquele não era o local, não estava desempenhando aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu pensei, Deus, então eu vou chutar tudo, vou embora e fiquem todos por aqui. Não, o seu local ainda é aí. Mas você agora vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Eu comecei a fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Na época ninguém entendeu. Na época eu fui até achincalhado. Na época até propuseram lá, bota ele no tronco lá, dá um cachimbo nele e bora. Mas depois eles viram, realmente, o seu lugar é fazendo isso que você está fazendo. Depois de um tempo saí de lá. Também em obediência a Deus. Queria ir para longe. Queria ir para Belo Horizonte. Queria ir para São José dos Campos. Queria ir para o... esqueci o nome da cidade agora, lá no cantão de Minas. Deus falava, seu lugar não é lá. E de tempos em tempos, eu oro ao Senhor para saber da vontade dele. Senhor, eu ainda estou te obedecendo. Eu não me acostumei. Muitas das vezes a gente se acostuma no local onde a gente está. A gente se acostuma com as tarefas que nós desempenhamos. A gente se acostuma com aquilo que está nas nossas mãos. É confortável para mim estar na posição que eu estou hoje. E aí quando as coisas começam a ficar confortáveis, você começa a desconfiar. John Wesley no seu diário, certa vez ele escreveu, Deus,
Já tem 10 dias que eu não sou agredido por ninguém. Será que eu estou em pecado? Porque John Wesley, quando ele pregava a palavra, o evangelho, é tão... batia ali e tão de encontro com as pessoas, que as pessoas, ao invés de se arrepender, muitos, ao invés de se arrepender, eles ficavam revoltados com a palavra. Ia lá e agredia John Wesley. Do nada ele estava lá andando no cavalo dele e voava um tijolo na cabeça. E estava lá pegando no lugar, de repente vinha uma rodinha de pessoa lá para bater nele, para dar uma surra nele. Quando ele estava nos Estados Unidos ainda, ele saiu dos Estados Unidos fugido, que queriam matar ele. Ofereceram a cabeça dele lá, um prêmio para quem trouxesse John Wesley. A galera fez emboscada para matar John Wesley. Os amigos lá que arrumaram um jeito dele vazar. E ele ficou lá 10 dias, sem ninguém xingar, sem ninguém bater, sem tomar uma paulada. Ele, meu Deus, eu estou em pecado. Será que eles se acostumaram com a mensagem? Será que eles se acostumaram, ou melhor, eu moldei minha mensagem àquilo que eles estão querendo? Será que eu saí do caminho de obediência ao Senhor? E Deus deu a resposta para ele. Alguém foi lá, depois apareceu e agrediu ele. Deus, obrigado. Quando nós estamos no local onde Deus quer que nós estejamos, o fruto, uma hora ele aparece. Pode demorar anos, pode demorar o tempo que for, mas o fruto ele aparece. Em determinado momento, assim como foi com Jesus, que viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Nós vamos ficar satisfeitos com o nosso trabalho no Senhor. Aí você dá uma corridinha aí. Vai lá no capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas, a partir do verso 4, diz assim: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruído. Os ninivitas creram em Deus. Aí você pensa, nossa, que mensagem chulé é essa? Ele pensa, Deus vai lá e prega. Olha o que ele prega: 40 dias Nínive será destruído. Naquele tempo, como é que o profeta profetizava? A gente pensa que vê assim, a gente lê, né? Pensa que o profeta ele subia em um lugar e todo mundo parava para ver ele falar, e ele profetizava lá para todo mundo. O profeta naquele tempo ele profetizava caminhando pela cidade. Caminhando pela cidade ele ia falando aquilo que Deus mandou ele dizer. Ele não falava só uma vez, todo mundo ouviu, olha o profeta, e a galera ia repercutindo. Ele ia caminhando pela cidade, proclamando a palavra que Deus deu para ele. E aqueles que paravam para ouvir, ouviam e criam. Outros não criam. Com Jonas foi dessa forma. Ele caminhou o caminho de um dia e pregava, ainda 40 dias, e Nínive será destruído. Não tem a ver com a mensagem que eu falo. Eu posso aqui falar 500 mil palavras e não produzir nada. Vir um outro aqui e falar uma frase. Essa frase ter todo o significado. O importante é a inspiração do Espírito, a proclamação da mensagem. Um hino pode subir aqui, abrir a Bíblia
e começar a falar, pregar e ter uma oratória melhor que a minha, uma eloquência melhor que a minha, um trejeito melhor que o meu. Mas se não tiver vida do Espírito, serão palavras vazias. Esses tempos eu descobri. O pessoal lá da concorrência, o pessoal que gosta do tambor lá, eles têm um dia de estudo, como se fosse um culto como se a gente fizesse aqui um estudo bíblico, o dia do culto do estudo bíblico. Lá eles têm também. Aí quando eu soube disso, eu fiquei pensando, por que eles aprendem lá? Porque eles aprendem a técnica do batuque, o que significa cada guia, como que invoca o camaradinha lá. Eu descobri que nesses estudos deles, eles estudam a Bíblia. Eles gostam de ler salmos e provérbios, e nos estudos deles sempre tem salmos e provérbios. Fiquei nessa casa que está também, Mas não é porque naquele ambiente se lê salmos e provérbios que Deus está habitando. Não há vida do Espírito, não são palavras, são ensinamentos. Que lindo, esses tempos chegaram para mim lá, nossa, daí eu gosto de ler os salmos, é tão lindo o salmo, um salmo lá. O salmo tal, é tão lindo. Eu falei assim, pô, de cabeça não sei qual que é esse não, qual que é? Não, você não sabe? Ah, de cabeça eu sei, agora. Fala aí, começa aí que eu identifico qual salmo que é, se é isso mesmo. Ela falou o salmo lá, eu falei, ah não, isso aí não é esse. Na nossa Bíblia esse salmo é outro. Você usa a Bíblia católica. E aí eu fui explicar a história lá. Mas lê salmos, lê a Bíblia. Se prega a palavra. Mas não tem uma inspiração do Espírito Santo. Jonas pegou uma frase, mas com inspiração do Espírito. E o resultado? Os ninivitas creram em Deus. Amém, Jesus. Amém. Então você está no lugar certo, em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele manda. O fruto aparece. Por diversas vezes, diversas situações, eu olhei a Deus e Deus, me tira daqui. Ele falou, não. Seu lugar é. Mas Deus, parece que eu estou marcando passo. Só parece que você está marcando passo. Mas o local que você tem que estar é aí. Em obediência a Deus. E como eu falei, de tempos em tempos eu faço essa oração e de novo esses tempos eu fiz essa oração a Deus. Deus, é lá mesmo? É aqui mesmo? Está tudo certo? Você falou alguma coisa que eu passou batido, eu não escutei? Se eu falou alguma coisa aí para eu fazer, eu não fiz, não prestei atenção? Ou eu fechei o olho mesmo, fingi que não queria ouvir? Deus, abre meus olhos. Dá uma chacoalhada aí. É que se eu estiver fazendo algo que não seja segundo a sua vontade, eu já tomo um posicionamento e parta para a obediência. Mesmo que isso for custar algo dentro de mim. Mesmo que isso for custar o meu conforto. Mesmo que isso for custar a minha posição. Para mim nada disso importa. Importa para mim obedecer ao Senhor. Essa noite nós vamos lá. A palavra de Deus para você nessa noite é essa.
vezes a gente olha o custo. Nossa, quanto vai me custar obedecer a Deus? Tenha certeza que o custo da desobediência é muito maior do que o custo da obediência. A Aline Stephen deu o testemunho dela aqui, ó. Quanto que ela gastou para ir para lá? Nem sei, nem falou valor, mas foi alguns mil, muitos mil. Tirou da onde não tinha. Chegou lá, o chefe lá, quanto você gastou? Toma aqui. Tá pago aí. Obediência a Deus. Ela creu na loucura de Deus. E contou com outros que creram junto com ela. Ah, estou chamando você de maluco, então vou me chamar de maluco também, que eu estou crendo contigo aí, vamos embora. Recebeu lá, do nada, imagina. Ligar lá, quanto você gastou? Faz um cheque lá, nem do cara, ela nem pediu, não contou a história triste. Não chegou lá, nossa, você não sabe como foi difícil estar aqui, meu chefe, não sabe quanto eu caminhei, eu gastei, cheguei aqui só com a roupa do corpo. Não falou nada disso. Mas Deus se mostrou fiel naquele dia. Deus se mostrou Deus supridor. Ela não olhou o custo da obediência. E Deus honrou. Deus deu lá no 0 a 0. Agora você está no 0 a 0. Agora, a partir de agora, vai prosperar. A partir de agora, vai avançar. O custo da... Guarde isso, vai com isso. O custo da desobediência é muito maior. O custo do não, dizer não a Deus só marca um atraso. Deus quer nessa noite a sua obediência. Você se alinhar com o propósito dele. Você colocar de lado as questões pessoais. Ah, Deus é com ele mesmo que eu tenho que caminhar, é com ela mesmo que eu tenho que caminhar, é com ela, com ele. Ah, mas eu não gosto dele. Aprende a gostar. Ah, mas eu não gosto das palavras. Aprenda a gostar. Certo, na minha vida eu não gostava do tio Nico, Augusto Nicodemos. Eu via lá, pô, velhinho, pô, não gosto desse velhinho pegando, pô, coisa chata, vontade de dormir. Só que Deus, todas as vezes que eu estava estudando, estava procurando algum assunto, algum tempo para estudar, sempre caía nele. Eu falei, não é possível. Não, tem que buscar outra coisa, ele buscava outra referência e tal, e depois caía nele. Eu falei, não pode ser. Eu comecei a ver, não, tem alguma coisa aqui. Eu comecei a ouvir as pregações dele, os estudos que ele também tinha. E eu aprendi a gostar. Não gostava, mas aprendi a gostar, porque eu fui olhar a palavra. Eu fui olhar a mensagem. Eu deixei de olhar o homem. Eu deixei de olhar o método. Eu fui olhar a essência da palavra. E Deus requer de você nesse tempo, meu irmão, minha irmã, que você olhe a essência da palavra, a essência do Evangelho. Não olhar o método, não olhar a forma, não olhar a pessoa, mas olhar a mensagem, a essência, o propósito e caminhar nesse propósito, em obediência ao Senhor. Buscar essa experiência genuína, essa direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te guiar. O Espírito Santo é aquele que vai te instruir. O Espírito Santo é aquele que vai te inspirar. E você vai se ver fazendo coisas que você não imaginava quando você está em obediência a Ele. Pô, lembrei de uma parada. Lembra daquela nossa conversa aqui fora ali, do elétrico, não sei o quê? Semana passada me falaram um negócio que eu fiz, Jesus, será? Estamos caminhando.
Vocês ficaram com interrogação na cabeça que eu vou falar. Eu estava compartilhando com o pessoal aqui na minha vida, no tempo que eu quase virei um militante do PSTU, na época da escola. Eu falei que eu coloquei 3.000 pessoas na rua por uma causa. 3.000 pessoas na rua. Sabe? Já teve perto de 3.000 pessoas? 3.000 pessoas. Eu em cima do trio elétrico, famando a galera. Por uma causa que hoje eu nem acredito mais. Mas eu estava lá, botei 3.000 pessoas, por causa de uma palestra que eu fiz, inflamou o povo lá e a galera foi, 3.000 pessoas na rua. E eu lembrei disso e falei, Jesus, por uma causa humana, um negócio lá de militância, um trem que eu nem acredito mais, eu botei 3.000 pessoas na rua. Eu tenho que fazer alguma coisa igual ou superior a isso para Jesus. Eu carreguei esse sonho, ficou esquecido. Um dia compartilhando com ele, eu disse, nossa, eu lembrei isso lá na gaveta lá. Aí ele falou, não, vai rolar. Já começa a preparar aí que vai rolar, vai acontecer. Aí você chama a gente e vai junto, vai rolar. Eu falei, pô, amém. Eu falei, acho que essa é meio empolgado, né? Chegando agora, o pessoal é novo, né? Chegando agora, empolgado. Essa palavra acho que é um devaneio meu lá, devaneio de juventude e tal. Essa semana do nada, a pessoa falou para mim, pô, tem um contato aí, contato bom, legal. Só você pedir. Se você pedir, você consegue um som para botar na rua, você consegue montar um palanque para botar na rua, você consegue o contato lá, já vai na guarda municipal e fecha a rua, não sei o quê. Eu falei, mas por que você está falando isso para mim? Não, só para ficar sabendo. Caso você precise, eu tenho um contato que faz isso aí. Na hora eu não tinha pensado nisso. Mas depois em casa eu falei, meu Deus. Não é Deus já dando forma. Falando, olha, vai. Eu estou começando a mover. Olha os sinais. Escuta. Quando você estiver na obediência e ouvir, vai acontecer. A resposta da oração vai ser vista. E para a edificação do corpo. Assim como foi com Nínive, que a cidade se arrependeu. Pessoas ali vão se arrepender. O alvo é Cristo. Apontar Cristo para as pessoas. Mostrar o caminho da salvação para as pessoas. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Mas tem a ver com aquilo que nós carregamos. Com a presença que nós carregamos. Em obediência ao Senhor. Guiados por esse Espírito. E o Espírito não nos coloca furado. O Espírito não nos abandona no meio do caminho. O Espírito não prega peça em nós. O Espírito no meio do caminho vai falar, pegadinha do malandro aí. Não. Ele honra a palavra. Ele honra aquilo que ele prometeu. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai agir, ele vai agir. Se ele falou que vai executar, ele vai executar. Em obediência ao Senhor. Se Cláudio pede a minha irmã. Você está com frio. Eu não. Poderia ficar a vida inteira. Ela lembra a canção da idade. Poderia ficar a vida inteira. Ouvir a tua voz. Tão doce. Mas vou terminar porque você tem que ter o seu tempo de buscar o Senhor para trilhar esse caminho de obediência. Porque
que eu fiz aqui foi apenas um despertar. Chamar você a esse despertar. Mas quem tem que encontrar a resposta é você. Eu não tenho as respostas. Eu não sei, eu não sou como Deus que sonda e conhece seu coração. Eu não sou Deus que te criou e conhece aí a sua bula, as suas instruções. Eu não sou Deus. Eu não sei de nada disso. Eu não sei o que você sonhou. Só a Lídia sonhou sexta-feira. Mas eu não sei aquilo que você fala ao Senhor no secreto. Eu não sei qual foi a sua oração antes de vir para cá. Eu não sei qual foi a sua oração lá tomando banho. Eu não sei qual foi a sua oração antes de dormir, no caminho para cá, no seu momento de solitude. Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus foi aquele que te inspirou a fazer essa oração aí. O Espírito Santo de Deus foi aquele que colocou as palavras na sua boca e colocou essa sinceridade no seu ser para clamar a Ele. É Ele que vai te dar as respostas. Você parar para ouvir essa voz do Senhor. Nós servimos um Deus que fala, que tem boca e fala. Nós servimos um Deus que tem ouvidos e ouve. Nós servimos um Deus que tem mãos. Essas mãos estão estendidas para nos abençoar. Essas mãos estão estendidas para nos dar proteção, para garantir a nossa segurança. É esse Deus que faz, é esse Deus que sonda, é esse Deus que fala. É Ele que quer e vai te dar as respostas quando você acessar esse lugar secreto. Assim como Ele deu respostas para John Wesley lá atrás, assim como deu respostas para Jonas, assim como Ele deu respostas para homens e mulheres ao curso da história, Ele vai continuar, Ele continua ainda hoje dando respostas. Ele continua ainda hoje dando o significado. Acesse esse lugar secreto do Senhor, meu irmão, minha irmã. Fala com Ele nessa hora. Pode ser que Ele não te dê a resposta de maneira imediata. Mas ore para que Ele abra os seus olhos, o seu entendimento, para que você observe os sinais. Para que você observe o que está ao seu entorno. Muitas das vezes Deus já está falando, Deus já está mostrando, mas o que falta a nós é abrir os nossos olhos, olhar ao nosso redor. Deus Santo, no nome de Jesus, eu clamo, Pai, para a vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Nós ouvimos a sua palavra. Nós ouvimos, ó Deus, a mensagem vinda do Senhor. Não foi a mensagem humana. Não foi uma palavra do desejo do coração do pregador. Mas foi uma palavra do desejo do Senhor. Pregadores passam. Homens e mulheres passam. Mas a sua palavra ela permanece para sempre. O teu reino permanece para sempre. A tua missão, Senhor, permanece para sempre. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus Santo, clamando para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender
para que nós possamos, além de compreender, obedecer ao Senhor e caminhar nos caminhos que o Senhor estabeleceu para nós, nos caminhos que o Senhor deseja para nós, nos caminhos que o Senhor anseia para o avanço do Teu reino, a proclamação do Evangelho, a proclamação da Sua palavra neste lugar, Deus. Sobre cada homem e cada mulher aqui nessa noite, Deus, desde o mais jovem até o mais velho, Pai Santo. Cada um dentro da sua missão, cada um usando o seu dom, cada um, ó Deus, dentro da sua função do seu reino, Pai, daquilo que o Senhor estabeleceu, que nós cumpramos integralmente aquilo que o Senhor nos proporcionou, aquilo que o Senhor nos designou, aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos como um trabalho, Deus, a ser executado, Deus, uma missão a ser cumprida,